Bom dia a todos meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Passando aqui nesta manhã de sábado, dia 10 de maio de 2025. Pastor Pedro, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje fica em Hebreus capítulo 13, versos 4 em diante, ao qual faremos a leitura da palavra e em seguida uma lousa de explicações. Quem quiser pode pegar uma caneta, papel para anotar capítulos e versículos e acompanhar na sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Se diz assim para nós no versículo 4: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Os crentes, antes de mais nada, precisa ser moral e sexualmente puro, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que vai dizer para nós assim: Tomara que suportasseis um pouco da minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de todos vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, aqueles que amam e guardam os mandamentos do Senhor, recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Presta bem atenção nesta palavra, para mim e para todos. Então ela vem também do grego agnos ou amianos, significa livre de toda mácula da lascívia. O termo refere-se à abstenção de todos os atos e pensamentos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade e a castidade, ou com os votos matrimoniais da pessoa. Refere-se também ao domínio próprio e à abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza da pessoa diante de Deus. Isso abrange todo o controle do corpo, em santificação e honra, e não com concupiscências carnais. Este ensino das Escrituras é tanto para o solteiro como para os casados. E no tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual, vejamos o seguinte em Tito, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: 4 e 5. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem aos seus maridos e amarem também aos seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Os maridos amem às suas esposas e aos seus filhos. Deus tem um propósito específico para a mulher em relação ao lar e à maternidade. O desejo e o propósito de Deus para a esposa e mãe é que a sua atenção seja dedicada e focalizem na família, o lar. O marido e os filhos precisam ser o centro dos interesses da mãe cristã. Essa é a maneira que Deus determinou para honrar a palavra dele. E as tarefas específicas que Deus deu à mulher no que diz respeito à família inclui em cuidar dos filhos de Deus, que Deus lhes confiou, para com um serviço ao Senhor, ser auxiliar e fiel companheira de seu marido, ajudar ao pai, formar os filhos
um caráter santo e ensiná-los as coisas práticas da vida. E também as mães que desejam cumprir o plano de Deus para a sua vida e para a sua família, mas que devido às necessidades econômicas nos dias de hoje, são obrigadas a ter um emprego em que trabalham longe dos filhos pequenos, devem confiar nas circunstâncias das suas mãos ao Senhor, enquanto oram a Deus por condições de ocupar o seu lar. O lugar da mulher é no lar, mas infelizmente com as devidas situação econômica precisa que a mulher ajude o marido, mas a mulher deve orar a Deus para que Deus dê condições de manter ela somente dentro do lar e o marido trabalhar e cumprir ali com as suas obrigações de marido, que ele é o cabeça, ele deve manter a casa, a comida, a bebida, tudo ali, saúde. Mas como está difícil, então a mulher as ajuda. Não é contra, mas elas devem orar para que Deus providencie coisa melhor para o marido e elas fiquem tomando conta de seus lares. E a Deus as condições de ocupar o seu lugar e cumprir as funções e a posição que Deus lhe deu no lar com seus filhos. Amém? Então depois dá também em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, vai dizer para nós também sobre isso aí. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, que vai dizer para nós assim: semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum marido não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras. E o enfeite delas não seja no exterior, no frisado nos cabelos, e no uso de joias e de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto de coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, e é precioso diante de Deus. Isso aí para Deus é muito precioso. Então o apóstolo Pedro está ensinando como uma esposa deve agir a fim de ganhar o seu marido para Cristo, quando ele não é convertido. Ela deve ser submissa ao marido, reconhecer a sua liderança na família, porque a casa quem manda é a família. Aqui Deus está dizendo, a liderança da casa dentro é a marido, é a mulher. Porém, a última palavra vem do seu marido. Não que o marido deve fazer da esposa uma escrava, mas tudo conversado, entendido, com entendimento e sabedoria, chegam a um acordo para o bem de todos ali, da família, ao qual Deus preserva com o maior zelo. Então, também deve conduzir de modo santo e respeitoso, com o espírito manso e quieto. Ela deve esforçar-se para ganhar o marido para Cristo, mais pelo comportamento do que por suas palavras. Mas também o marido deve tratar as suas esposas com muito amor, com muito carinho, com entendimento e com sabedoria, porque senão as suas palavras também, ou seja, as suas orações, não serão ouvidas diante de Deus. Elas, se ele maltratar a esposa, xingá-la, como muitos fazem, as orações deles não serão correspondidas. Amém? Vamos orar. Querido Deus e soberano Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor, ó Deus, perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, nossos erros, as nossas iniquidades que nós praticamos contra o Senhor, ó Deus, nos perdoa em nome do Senhor Jesus. Vá de encontro aos lares, ó Deus, às famílias, para que todos, ó Deus, venham receber esta palavra com carinho, com amor, entrando em seus corações e pondo elas em práticas no dia a dia. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar não só as famílias do nosso país brasileiro, do Brasil, mas também de todos os